Começamos mais um Papo Reto com Lorena, agora um assunto que é um pouco polêmico, a gente tem que ter um pouco de cuidado para falar sobre prestação de contas, transparência, e a gente trouxe aqui a Maria Carvalho, que é CEO da MJ Carvalho, que eu trabalho com ela em alguns condomínios e vejo como ela é, né, organizada. Então eu falei, não, tem que ser ela para falar desse assunto. Maria, seja bem-vinda ao Papo Reto com Lorena. Obrigada, Lorena. Boa tarde, gente. Boa tarde, Lorena. Então, estamos hoje aqui, vamos trocar algumas ideias, né, na questão aí de condomínios. Me conta como que você começou a sua trajetória no segmento condominial, na contabilidade, né? Como é que você entrou? Surgiu como? Como que você caiu nesse setor, né? Então, eu sou administradora, contadora de formação, com especialização em auditoria, controladoria e perícia. E eu posso falar que foi assim, foi uma virada de chave, né? No condomínio onde eu tenho um apartamento, a gente passava pelo corredor e só via aquele quadro de avisos lá. E até então estava tudo certo. Estava tudo certo, não tinha reajuste de taxa condominial e todo mundo estava numa zona de conforto, digamos assim. Sim. Até o momento que aquilo começou a incomodar. Quando a gente começou a conversar com os funcionários e eu tomei conhecimento que o funcionário recebia as férias em 3 parcelas. Nossa! Eu falei, gente, isso não existe. Para uma contadora ouvir isso, Sim. né? Isso foi lá atrás, em 2008. E aí, eu falo que fizeram até uma pegadinha para mim, porque me fizeram um convite, eu não queria, a gente vai te eleger. Mas te elegeu como síndica? Me colocaram como subsíndica. Subsíndica. E tá. aí, teve a eleição, teve a ata. Depois que a ata foi registrada, aí minha vizinha chega lá na minha porta e me entrega uma carta de renúncia. Acabou, tá ótimo. E depois eu tomei conhecimento que já era um complô dela que ficou como síndica e do pessoal do Conselho Fiscal, porque eu era assim ou eu não ia. É por isso que eu falo, foi uma virada de chave. E aí foi quando eu me deparei com aquela documentação toda desorganizada e daí eu peguei e fui refazer, porque até então não se tinha prestação de contas naquele condomínio. Eu imagino, né? Você pagava as férias em 3 parcelas. Em 3 parcelas. Imagine a prestação de contas. E aí eu falei, gente, isso não existe. Naquela época, lá atrás, a gente não tinha ferramentas como que a gente tem hoje. Sim. Né? De sistema, de ter tudo informatizado, de ter tudo digitalizado. Sim. Nas nuvens. Hoje em dia está uma maravilha, graças a Deus. Livros e mais livros. E livros, E foi assim que a MJ nasceu, digamos assim. Tá. Transparência é uma palavra muito usada, mas pouco compreendida. Isso. Certo? Na sua visão, o que significa ser transparente na prestação de contas? Transparente. A própria palavra já diz tudo, né? Transparência. E uma prestação de contas, ela tem que realmente ser transparente. Não deixar dúvidas. Não deixar dúvidas para ninguém. Não precisa colocar muitas informações ali, mas as informações básicas. Todos os pagamentos, a priori, que tem a nota fiscal, que tem a recibo, então coloca ali a que se destinou, o número da nota fiscal, o recibo, a competência. Tem condomínios, inclusive, que não aceitam nem mais recibo. Exato. Nota fiscal. Tem que ser nota fiscal. Recibo não aceita. A gente vê que, assim, uma coisa é a legalidade, o ideal, e outra é a prática. Porque a gente sabe que existe ainda estabelecimentos que, infelizmente, não têm o cupom fiscal. Ainda são poucos, mas existe. E aí, vira e mexe, a gente se depara com essas situações. É quase uma utopia a gente falar, porque hoje a gente sabe que existe o MEI, que facilitou muitíssimo os pequenos empreendedores. Né? E aí eu vou nessa linha de educativa, vamos dizer assim. Eu tento educar, mas às vezes quem está do outro lado pensa, ela é contadora, ela já quer levar para aquele lado da formalização. Sim. Mas que está certo. Mas que está certo, que tem que ser assim mesmo. E é isso, como você falou, muitos condomínios não aceitam, mas os grandes condomínios, os de porte maiores, realmente não aceitam. Por que falam que a prestação de contas é a área mais sensível da administração condominial? Isso aí procede essa informação? Lorena, a gente está falando de finanças, né?
bolso tudo que envolve dinheiro, a gente sabe que é um assunto muito delicado, né? A gente fala assim, quer mexer com fulano, mexe no bolso dele. Mexe no bolso, mexe no verdade. bolso, então é isso. E os valores são muito altos, né? Os valores do condomínio Exatamente. são muito altos. A responsabilidade também da administradora e do contador também é enorme, muito grande. É. Você mexer com o dinheiro do outro. Sem falar na do síndico, né? Sim, sim. Quais os impactos de uma gestão pouco transparente nos condomínios? Olha, são seríssimos. São seríssimos. Os impactos de uma gestão que não é transparente, que não lida com a transparência, ela vai comprometer a vida do condomínio. Chegou a um condomínio já está falindo porque não foi feito, nunca teve prestação de contas. Falir, eu não digo falir, Lorena, é que existe assim, sem querer entrar na seara jurídica, os condomínios hoje, lá atrás a gente ouvia muito falar em, eu vou protestar o seu título, eu vou protestar o seu boleto. Hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade. Os boletos de taxas condominiais, eles são títulos executáveis. Então, o condomínio, a gente se depara muito com isso. O condomínio não pagou, a gente pode não abrir o portão para ele, a gente pode cortar o gás dele, a gente pode bloquear o elevador. Gente, não pode. Não pode. O condomínio, ele tem o direito de cobrar a taxa condominial do inadimplente. Ele vai requerer isso onde? Na justiça. Né? Então, hoje não tem a necessidade de você primeiro ter que protestar aquele título para depois você ajuizar. O título condominial, ele é um título executável. A partir do momento que ele está vencido, você já pode executar judicialmente. Porém... As coisas mudaram, então, né? Porém, aí é onde está o pulo do gato. Se aquele condomínio não tem a sua prestação de contas aprovada em assembleia e não está lá registrado, aquele título ele deixa de ser um título executável. Sério? Aí é onde está o grande X da questão. Existe tem que ainda... ter uma organização, né, financeira. Exatamente. Poder... A responsabilidade é muito maior do que muitas pessoas imaginam que seja. Né? Eu vou me aventurar como síndico. Gente, isso não existe mais hoje. No nosso cenário, isso não existe. Amador, né? Não é a gente que está no G12, a gente que lida com as palestras, com o conteúdo que a gente entrega, a gente sabe o que a gente entrega e o porquê que a gente entrega. Sim. Né? E a gente sabe da responsabilidade que a gente leva. Né? Tem uma pergunta interessante aqui, que eu vou ler. Como a administradora pode ajudar o síndico a manter uma boa imagem perante os condôminos por meio de transparência? Através da prestação de contas. Através da prestação de contas, e ela precisa estar ao alcance de todos. Essa prestação de contas tem que ser feita quantas vezes? Ela é mensal. Todo mês tem que ter uma prestação de contas? Todos os meses. Isso acontece ou aqui é... Não, tem que acontecer. Acontece todo mês? Alguns condomínios a gente ainda pode se deparar de dizer assim, mas não existe, gente. Não existe. Obrigatoriamente ela tem que ter o Código Civil prevê. E o que você vê no segmento, nos condomínios, segue a risca, pelo menos os condomínios da MJ, todo mês tem a prestação de contas? Todos, obrigatoriamente, senão a gente entrega. Entendi. Já entreguei. Então, uma exigência, uma particularidade da MJ? Da MJ. E eu acho que de quase toda a maioria das administradoras sérias que existem hoje. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota e Ultraclor. Vamos lá para a nossa parte 2, que é boas práticas e ferramentas, né? Quais são as principais ferramentas que você utiliza para garantir uma prestação de contas clara e acessível? Sistema. O sistema nos ajuda muito, é uma grande ferramenta que veio para somar e abrilhantar o nosso setor. Não tem jeito, a tecnologia está em tudo, né? A tecnologia veio para ficar. Sim, a gente tem que se adaptar com isso aí. A prestação digital, já que você falou do sistema. Isso. Por aplicativo, por e-mail ou portal, ajuda ou atrapalha em relação aos condôminos? Tem gente que não é muito adepto à tecnologia. Isso. A gente Como ainda é que é feito? A gente tem alguns condôminos ainda que não são usuários dos aplicativos. Né? E aí? É aquele condômino que ainda liga para a gente, que ainda pede o boleto impresso. Porque hoje a gente vê que manda no WhatsApp
envia pelo WhatsApp, número copia o 1, código clica de não sei o barra, quê, e é isso, boleto. A gente tem, né, Exatamente. que às vezes eu não sou tecnológica, tá? Quando Eu gosto de falar com as pessoas. Também, eu gosto de Eu gosto de conversar, eu sentir. sou uma cliente carente. E aí eu vejo que é inteligência artificial, né, que chama agora, não sei, aqueles Isso, exatamente. robozinhos falando. Exato. Eu falei, poxa, não vai dar certo. Mas dá certo. No final de tudo dá certo. Só que falta aquela troca que a gente estava acostumado, né? Mas está funcionando, é bem rápido. Isso. Mas tem gente que não gosta. Exato. E aí você tem um suporte na sua empresa que continua fazendo esse serviço? Temos sim. Muito mais do que usar a inteligência artificial. E o que nunca pode faltar em um relatório financeiro bem feito para um condomínio? Tem alguma coisa assim, tipo assim, isso aqui não pode faltar? As informações financeiras, ou seja, a prestação de contas. Tá, mas tem alguma informação financeira específica? Olha, quando a gente fala de prestação de contas, existe ali uma série de informações que são as receitas, todas elas discriminadas por suas contas, né, suas categorias. É taxa de condomínio, é taxa extra, é reserva do salão, é uma multa que seja, e as despesas. E depois, então, vem as disponibilidades, que a gente ainda se depara com algumas prestações de contas, onde eles não inserem as disponibilidades. Eu estudei antes de vir para cá poder entender um pouquinho, peguei a taxa de condomínio e vi que tem assim muito assim, despesas diversas. Mas tem um valor. É complicado essas despesas diversas. Mas pode ser tanta coisa. Por que despesa diversas? E o que é? Não pode discriminar? Né? Não é Deve, eu oriento que discrimine. Antigamente existia uma coisa chamada outros. Despesa diversas, outros. Gente, o que é outros? Por que a gente não pode esmiuçar? Não tem que discriminar, não tem que ter uma nota fiscal, não tem que ter exatamente, um recibo. Sim, exatamente. E aí, gasta. Coloca pequenos serviços de alvenaria, pequenos serviços... Mas não teria que ser discriminado. Exato, e o próprio sistema, ele dá essa ferramenta para a gente criar a rúbrica. Sim. Então, quando a gente se depara com essa questão de diversos ou de outros, a gente já olha assim, essa prestação de contas poderia ser um pouco melhor. Ser mais transparente. Ser mais transparente. Sim. Quais são os maiores desafios que você enfrenta ao buscar transparência total na gestão condominial? Qual é aquela pedra no sapato, que a gente chama assim, que a gente quer entregar um serviço de qualidade, um serviço transparente, seguro, mas Lorena... Pode falar, aqui é o seu espaço. Eu vou falar eu acho que alguns síndicos nossos vão estar nos ouvindo, óbvio, e vão falar assim, ela está falando a verdade. Eu acho que tem dias que uns síndicos me falam assim, meu Deus do céu, senhor, mas o que é que eu faço com essa Maria? Porque eu falo assim. E, inclusive, já teve cliente que saiu lá da empresa porque não aceitava as orientações nossas. Eu falava assim, olha, você vai pagar? Primeiro que a responsabilidade é sua, como síndico. Eu estou apenas orientando. Sim. A minha assessoria, o meu papel aqui é de te assessorar. Mas eu, no seu lugar, eu só efetuo, eu particularmente, eu só efetuo um pagamento quando eu estou com toda a documentação comprobatória em minhas mãos. E eu conheço, gente. Porque eu trabalho. Ela sabe. Eu sei como é que é, eu trabalho com ela. Ela sabe. A gente sabe. tem algumas piscinas juntas, assim, e amo trabalhar com você. Eu também. Porque você é bem organizada. E você sabe que eu também sou. Então dá tudo certo. Mas é diferente. Essa sua cobrança é diferente. E aí a gente já teve e tem ainda alguns clientes que falam, não, mas o fulano está me pressionando para... Eu não me sinto pressionada por prestador de serviço nenhum. Você executou o seu serviço, você quer receber o seu honorário, a sua prestação de serviço, seja lá o que for, emita sua nota, o seu boleto e me envie. Sim. Não é assim que funciona? Sim. Bem antecipadamente, inclusive. Se você quer receber, mas se você não emitiu a sua nota fiscal e eu efetuo o pagamento para você,
Quem me garante que depois você vai me mandar a nota fiscal? Sim. Você vai me enviar e depois, quando eu for fazer a minha prestação de contas, como é que eu fico nessa situação? Sim. Como é que vai encaixar? Então, como é que vai... lá atrás a gente já sofreu muito com isso. A gente já teve alguns clientes que assim, não aceitavam essas orientações, simplesmente diziam, eu paguei, toma aqui o contato do prestador, vá lá. Gente, isso é terrível. Isso é retrabalho. Então, o conselho que eu dou para os gestores, para os síndicos, para os administradores. E para os prestadores. E para os prestadores. Quer receber? Emita. Isso aí, antecipadamente. O mês termina dia 30, 31. Dia 14, dia 15, a minha funcionária do financeiro já emite todas as notas fiscais da MJ e todos os boletos. As minhas também são assim, a gente emite até dia 1º. Já emite logo tudo. São 2 levas, né? Uma do dia 14, outra... E a outra da segunda quinzena. Isso aí, mas tem que ser. E emitir nota fiscal, gente. Acabou esse negócio de recibo, não? A gente emite nota fiscal de R$20. Exato. Não tem jeito. Nossas notas todas todos os condomínios sai com nota fiscal. A gente não trabalha. Se pedir sem nota, a gente já fica... A gente lá na empresa, a gente não tem um cliente sem nota fiscal. Isso é importante. Um cliente sem nota fiscal a gente não tem. Você já presenciou casos em que a falta de clareza financeira gerou conflitos? Chega numa prestação de contas e ter alguma dúvida e o negócio não... Conflito, desestabilidade no condomínio, entre os moradores, desestabilidade financeira, desestabilidade emocional, Como você resolveu? tumulto. A gente... Foi um trabalho muito árduo. Ano passado, agora em novembro, fez 4 anos que a gente está nesse condomínio. A gente teve que se adaptar à realidade financeira desse condomínio para que a gente pudesse entrar nele da forma correta, da forma legal. E ao longo desses 4 anos a gente foi construindo e hoje ele é um condomínio sadio financeiramente falando e saudável, falando em termos de relacionamento com os moradores. Da síndica, ela é ovacionada nas assembleias. Ela, vai ter eleição, nem precisa, você já está reeleita. Mas teve problemas lá no atrás início. Foi terrível, teve que ter destituição, tanto da gestão... Mas foi problemas de falta de prestação de contas. De prestação de não prestação, não. A antiga empresa que estava lá emitia os boletos naquele sistema bem antigo da Caixa Econômica, que você não... Sim. O nosso número você não tinha como identificar. E se você não pagava aquele boleto, você tinha que pedir... Hoje não, hoje o próprio sistema bancário já atualiza, né? Naquela época tinha que se refazer. Então, eles refaziam outro boleto para você e não cancelava aquele outro. Então, quando a gente pegou... uma bola de neve, como você não sabe se foi pago. A gente não sabia para onde ir naquele emaranhado de tantas informações, até a gente construir tudo e jogar no sistema. E deixar o condomínio todo afinadinho, deu muito trabalho. Desafio, né? Foi um desafio. Que conselho você daria a outras administradoras ou síndicos que ainda têm dificuldade em organizar e apresentar as finanças com clareza? Se capacite. Capacitação. Não é qualquer pessoa que faz uma prestação de contas. Eu acho que, em primeiro lugar, você precisa gostar do que você faz. Você tem que se identificar. Eu falo isso com propriedade porque, às vezes, a gente sabe que mão de obra está muito difícil. Sim. É geral isso. E lá no escritório, às vezes, a gente passa por algumas situações e a gente vê que aquela pessoa ela não tem aptidão para aquele cargo, para aquela função que está exercendo, seja ele serviços gerais, seja uma portaria, seja lá no administrativo com a gente no escritório. Então, se você tem, e eu procuro muito assim, valorizar os talentos que a gente tem, independente do cargo que ocupe. Você presenciou isso na entrega do prêmio, quando a gente levou o nosso serviços gerais mais antigo que está com a gente, o nosso porteiro mais antigo. Sim. E é assim que a gente faz. E se você pega uma pessoa que está ali exercendo aquela função, mas ela não gosta do que faz, ela vai fazer de forma mecânica. Sim. Já começa daí. Passado desse passo, vem a questão da capacitação.
né? Você tem que estar sempre capacitando a sua equipe. As novidades estão aí aparecendo, a tecnologia está aí sempre se inovando e a gente tem que estar acompanhando. Senão o mercado condominial é isso, tá se movimentando mudando, a todo tempo. Tá numa crescente que a gente está sem conseguir acompanhar, né? Com tanta coisa, tanta novidade chegando. Vamos lá agora tentar olhar com um olhar mais sensível para o morador, né? O morador não é contador, o morador muitas vezes também não é administrador e se não entende, isso, mas ele quer acompanhar o que está acontecendo, a saúde financeira do condomínio dele. Condomínio. Qual a dica que você daria para esse morador? O que é que ele teria que chamar a atenção dele se ele quer acompanhar? O que ele teria que olhar? Hoje a gente tem uma ferramenta muito boa na mão dos usuários, que é o demonstrativo, né? Que seria a prestação de contas que ela vai no boleto. Certo. E é bem, assim, bem de fácil entendimento, mas ainda assim, em algumas situações, alguns deles não entendem. Sim. Aí, mas o meu boleto... Aí eu vou te falar a minha queixa de condômina. Vem realmente atrás, mas eu não enxergo. As letras são minúsculas e é muita informação num papel reduzido. Uhum. Ou seja, a gente acaba se passando. Isso acontece com condomínios maiores, que tem uma movimentação financeira maior, e a gente sabe que aquele espaço que tem ali para essas informações, ele é um espaço limitado. Sim, aí vem bastante informação, você não consegue nem identificar, seguir a guiazinha para ver o valor, aí embaixo vem um monte de serviços diversos, que aí você fala, não, eu desisto. Vá cair em cima desse serviço diverso. Sim. Não aceite, não. Meu síndico. Vamos mudar esse serviço diverso. Vamos fazer uma reciclagem aí. Para fechar, Maria que é uma amiga pessoal, a gente está junto nesse segmento condominial, a gente tem alguns projetos juntos, a gente tem o G12, é também parceira do Com Lorena, está nos eventos do Com Lorena. Quais os próximos passos da MJ? Capacitação, né? Tá sempre com a equipe capacitada, atualizada com as novidades que o mercado condominial vem oferecendo para a gente e tá sempre aí andando junto com a tecnologia. Que se você não estiver junto com a tecnologia hoje, você vai ser engolida pelo mercado. Sim, fica para trás. Infelizmente é isso aí. Quem não é adepta, né, tem que dar um jeito, se virar. Quem não tem um Marcos na vida, porque eu me salvo ainda porque eu tenho um Marcos na vida, né, que me ajuda, né? E aí, vamos lá. E pior que ainda bem que tá chegando mais gente no time para poder pessoas tecnológicas para estar me ajudando, porque eu sou péssima, mas já tô melhorando. A gente vai aprendendo. É isso aí. Maria, obrigado. Você sabe que quanto tempo que eu queria trazer você aqui, eu não consigo, né? Porque essa mulher é difícil. Correria. Difícil, mas Maria é uma pessoa que é muito parecida comigo no sentido de estar à frente, de gostar, de não conseguir delegar, ela tem que estar ali, ela gosta de fazer, tem que ser ela, então é bem difícil a gente se encontrar, conseguir fazer esse programa, mas obrigado. Eu que agradeço. Por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é precioso. É uma honra estar aqui também no programa. O Papo Reto com Lorena é fã da MJ. Fazia tempo que a gente estava combinando de vir aqui. Nós trabalhamos em parceria com a Maria Piscinas e alguns condomínios, e eu tenho muito orgulho de trabalhar com você, sei da forma que você trabalha, e se encaixa muito com o nosso perfil de trabalho. Se dá bem, graças a Deus. Volte quando quiser, eu sempre falo isso para as pessoas que são muito queridas, que a gente gosta, tiver alguma novidade, tiver alguma coisa do mercado, pode vir para cá, vem trazer para a gente, vem trazer para o nosso público do Conde TV, tá? Obrigada, boa tarde, gente. Muito obrigada, foi uma honra fazer parte desse momento. Toda segunda-feira, um vídeo novo no canal Papo Reto com Lorena. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.